E se você descobrisse, no dia mais especial do seu casamento, que tudo não passava de uma mentira? O relógio da Igreja Matriz de Lavras batia meio-dia quando Carlos Matos fechou a loja de autopeças mais cedo naquela sexta-feira, 12 de agosto de 2011. O sol de inverno mineiro filtrava através das nuvens baixas, criando sombras alongadas nas ruas de paralelepípedo do centro histórico. Era seu 10º aniversário de casamento com Helena, e ela havia insistido em preparar uma surpresa especial no sítio da família, em Ijaci, a 20 quilômetros dali. Carlos estava diferente naquela manhã, relembra Dona Célia, que trabalhava na padaria em frente à loja. Inquieto, sabe? Ficava olhando o celular, mexendo nos cabelos. Não era o jeito dele. A Autopeças Matos ocupava o térreo de um sobrado colonial na Rua do Comércio. Carlos havia herdado do pai 15 anos antes e transformado no pequeno negócio próspero que sustentava o casal sem luxos, mas com dignidade. Helena dava aulas de artes na escola municipal e juntos formavam o que todos consideravam um matrimônio exemplar. Ele, metódico e trabalhador; ela, criativa e carinhosa. Naquela manhã, Helena havia saído cedo para o sítio, carregando sacolas com decorações e ingredientes para o almoço especial. "Vai ser uma surpresa linda", disse ao marido antes de partir, beijando-o na testa como fazia todas as manhãs há 10 anos. Fábio Lemos, o melhor amigo de Carlos desde a adolescência, havia passado pela loja por volta das 9 horas. Comerciante de roupas, tinha uma pequena boutique 2 quadras adiante. Conversaram pouco tempo. Lembra seu Antônio, aposentado que sempre sentava no banco em frente para observar o movimento. Fábio saiu meio apressado e Carlos ficou parado na porta, olhando ele se afastar. A amizade entre os dois remontava aos tempos de colégio. Fábio foi padrinho do casamento, companheiro de pescarias nos fins de semana e presença constante nos almoços de domingo na casa do casal. Helena o tratava como irmão, sempre com um prato a mais na mesa e uma conversa afetuosa sobre os problemas que ele enfrentava. Ainda solteiro aos 35 anos, Fábio vivia reclamando da solidão. Às 2 da tarde, Carlos trancou a loja e seguiu pela estrada de terra que levava ao distrito de Ijaci. O Fiat Uno azul percorreu os 20 quilômetros em silêncio, com apenas o som do motor e o farfalhar das folhas secas que o vento de agosto espalhava pela pista. O sítio da família de Helena ficava numa área rural isolada, cercado por morros cobertos de eucalipto e cortado por um riacho que corria manso entre as pedras. Era um lugar de memórias felizes. Ali, Carlos havia pedido Helena em casamento 7 anos antes. Ali, eles passavam os fins de semana quando queriam fugir da rotina da cidade pequena. Ali, naquela tarde de agosto, alguma coisa se quebrou para sempre.
Dona Maria Conceição, vizinha mais próxima, cuja casa ficava a quase 500 metros de distância, estava estendendo roupas no varal quando ouviu o barulho de um carro subindo a estrada de terra. Deve ter sido umas 3 horas da tarde, calcula. Depois disso, só silêncio, silêncio que durou até anoitecer. A casa do sítio era simples: sala, cozinha, 2 quartos e uma varanda de frente para o vale. Helena havia decorado tudo com flores do campo e preparado a mesa com a louça boa que ganharam de casamento. O bolo estava na geladeira e uma garrafa de vinho esperava na mesa da varanda, junto com 2 taças de cristal. Mas quando o sol se pôs naquela sexta-feira, ninguém apareceu para comemorar o 10º aniversário de Carlos e Helena Matos. Às 9 da noite de 12 de agosto, a irmã de Helena, Márcia, começou a se preocupar. Havia ligado várias vezes para o celular da cunhada, sempre caindo na caixa postal. O telefone fixo do sítio só dava ocupado, como se estivesse fora do gancho. Helena sempre atendia. Conta Márcia, enfermeira no hospital municipal. Era neurótica com essas coisas. Se não podia atender, mandava mensagem explicando. Aquele silêncio não era normal. Na manhã de sábado, Márcia convenceu o marido a acompanhá-la até Ijaci. A estrada de terra estava seca, levantando poeira vermelha que se grudava no para-brisa do carro. Quando chegaram ao sítio por volta das 10 horas, encontraram o portão aberto e o Uno azul de Carlos estacionado embaixo da mangueira, como sempre. A porta da casa estava entreaberta. Márcia gritou pelos nomes da irmã e do cunhado, mas só o eco voltou do vale silencioso. Dentro da casa, a mesa ainda estava posta para o jantar romântico que nunca aconteceu. O bolo de aniversário derretia lentamente na geladeira e a garrafa de vinho permanecia intacta. Não havia sinais de luta ou violência. As roupas de Helena estavam organizadas no guarda-roupa e a carteira de Carlos jazia sobre a cômoda do quarto, com todos os documentos e o dinheiro intactos. O que mais intrigou a todos foi o telefone fixo. Estava mesmo fora do gancho, sobre o balcão da cozinha, como se alguém tivesse sido interrompido durante uma ligação. A polícia militar chegou ao sítio às 2 da tarde. O cabo Ferreira, que atendia à ocorrência, encontrou algo peculiar no quintal. O relógio de pulso de Carlos, com o vidro estilhaçado, parado às 16h42. O objeto estava caído perto do riacho, a quase 100 metros da casa, num local onde aparentemente não fazia sentido estar. Foi aí que começamos a suspeitar que alguma coisa tinha dado muito errado. Relembra o ex-delegado Joaquim Alves, que assumiu o caso no início da investigação. Um casal não some do próprio aniversário de casamento sem deixar rastro. E aquele relógio quebrado parecia uma pista importante. A perícia técnica chegou na segunda-feira.
Durante 3 dias, os peritos vasculharam cada canto do sítio, coletando impressões digitais, fios de cabelo e qualquer evidência que pudesse explicar o desaparecimento. A conclusão preliminar foi perturbadora. Havia impressões digitais de 3 pessoas na casa: Carlos, Helena e uma terceira pessoa, posteriormente identificada como Fábio Lemos. Isso não era estranho, explica o delegado. Fábio frequentava o sítio regularmente. Mas o que nos chamou a atenção foi onde essas digitais foram encontradas: na geladeira, nos copos, na porta dos fundos, como se ele tivesse estado lá recentemente. Quando interrogado, Fábio confirmou que havia visitado o sítio na quinta-feira anterior, ajudando o casal a arrumar algumas coisas para a festa de aniversário. Sua versão era coerente e ele tinha álibi para a tarde de sexta. Estava na loja, atendendo clientes. Pelo menos 3 pessoas confirmaram tê-lo visto lá entre 2 e 5 da tarde. Conforme os dias passavam sem notícias, a cidade pequena fervilhava de teorias. Alguns apostavam em sequestro, outros em fuga romântica. Havia quem sussurrasse sobre problemas financeiros que o casal estaria escondendo. Mas a hipótese que mais ganhava força era a de um crime passional, embora ninguém soubesse explicar exatamente o que teria motivado uma tragédia. As buscas se estenderam por semanas. Bombeiros vasculharam o riacho e as matas ao redor. Helicópteros sobrevoaram a região. Cães farejadores foram trazidos de Belo Horizonte. Cartazes com as fotos de Carlos e Helena foram espalhados por toda a região sul de Minas Gerais. A cidade parou. Lembra Sônia Reis, vizinha do casal na Rua das Flores. Era o assunto de todas as conversas. Todo mundo queria ajudar, mas ninguém entendia o que tinha acontecido. Um casal tão bonito, tão unido, era incompreensível. 3 meses depois, quando as esperanças já estavam se esgotando, chegou à redação da Gazeta do Sul uma carta que mudaria os rumos da investigação. Sem remetente, postada em lavras, trazia apenas algumas linhas escritas à mão. Vi um carro escuro saindo do sítio dos Matos na tarde do dia 12. Eram quase 5 horas. Tinham 2 pessoas dentro. Não era o Uno azul do Carlos. A polícia tentou rastrear o autor da carta, mas sem sucesso. Investigaram todos os carros escuros da região, entrevistaram dezenas de pessoas, mas o misterioso veículo nunca foi encontrado. E a pergunta que todos faziam permanecia sem resposta. Se Carlos e Helena estavam no carro, quem era a segunda pessoa? E para onde teriam ido? Março de 2021. 10 anos depois do desaparecimento que balançou Lavras, o sítio onde Carlos e Helena Matos viveram seus últimos momentos conhecidos mudou de dono pela terceira vez. Vanderlei Carvalho, pedreiro aposentado de Ijaci, havia comprado a propriedade por um preço bem abaixo do mercado. Ninguém queria morar no sítio dos desaparecidos, como ficou conhecido na região.
O pessoal aqui é supersticioso, conta Vanderlei, ajeitando o boné enquanto observa as reformas. Mas eu sou o homem prático. Casa assombrada não existe, e aquele terreno era uma pechincha. A reforma começou pela cozinha. Vanderlei queria integrar a área ao sítio, criando um espaço mais amplo para receber a família. Foi ao derrubar uma parede que separava a despensa da sala que ele encontrou algo que fez seu sangue gelar. Um espaço oco entre os tijolos, como um pequeno cofre improvisado. Quando a parede desabou, eu vi aquele buraco e pensei, que diabos é isso? Relembra. Coloquei a mão lá dentro e senti alguma coisa. Era um envelope plástico, bem vedado, como se alguém tivesse escondido com muito cuidado. Dentro do envelope, uma fotografia e uma carta. A foto mostrava Helena e Fábio abraçados num restaurante, ela sorrindo para a câmera, ele beijando seu rosto. No verso, uma dedicatória com letra feminina. Para Fábio, meu amor verdadeiro. Um dia, tudo vai se resolver. H. Dezembro 2009. A carta era mais perturbadora ainda, escrita à mão, também por Helena, datada de julho de 2011, apenas um mês antes do desaparecimento. Amor, cada dia fica mais difícil fingir que sou feliz com Carlos. Ele é um bom homem, mas você sabe que meu coração pertence a você desde aquela noite em Poços de Caldas. Não aguento mais viver essa mentira. Depois do aniversário de casamento, vamos conversar com ele. Sei que vai ser doloroso, mas não podemos continuar assim. Te amo, H. Vanderlei ficou paralisado por alguns minutos, segurando os documentos com as mãos tremendo. Sabia que estava diante de evidências cruciais para um caso que havia marcado a região. Sem tocar em mais nada, ligou imediatamente para a Polícia Civil. A notícia se espalhou por lavras como fogo em pasto seco. O delegado titular, Jorge Mendes, que havia assumido o caso após a aposentadoria de Joaquim Alves, chegou ao sítio em menos de uma hora, acompanhado de peritos da capital. Aqueles documentos mudaram completamente nossa compreensão do caso, explica o delegado Mendes. De repente, tínhamos evidências de uma relação extramatrimonial que durara pelo menos 2 anos. E, principalmente, a intenção de Helena de revelar tudo ao marido justamente depois do aniversário de casamento. A perícia no esconderijo revelou mais detalhes intrigantes. O local havia sido construído com muito cuidado, provavelmente durante alguma reforma anterior. Não era um buraco improvisado, mas um compartimento planejado, com vedação contra a umidade e acesso discreto pela despensa. Quem escondeu aqueles documentos conhecia muito bem a casa. Analisa o perito criminal, Roberto Silva. Sabia exatamente onde fazer o esconderijo sem chamar atenção. E escolheu um local que dificilmente seria descoberto.
a menos que houvesse uma reforma major. A descoberta levantou questões perturbadoras. Por que Helena esconderia evidências da traição na própria casa onde vivia com o marido? Seria uma forma de proteger Fábio caso algo desse errado? Ou havia outros motivos para manter aqueles documentos em segurança? A perícia também encontrou algo mais no esconderijo. Um pequeno pendrive com dezenas de fotos e mensagens entre Helena e Fábio, documentando uma relação amorosa que começara 2 anos antes do desaparecimento. As imagens mostravam encontros em hotéis de cidades vizinhas, viagens para Poços de Caldas e São Lourenço, momentos íntimos que confirmavam a intensidade do relacionamento. Era mais do que uma aventura, constata o delegado Mendes. As mensagens revelavam planos de futuro, conversas sobre separação, até discussões sobre como contar tudo para Carlos. Helena estava determinada a assumir publicamente o relacionamento. A data da última mensagem era especialmente significativa. 11 de agosto de 2011, véspera do aniversário de casamento e do desaparecimento. Helena escrevia para Fábio: "Amanhã é o dia." Depois da festa, vamos contar tudo para ele. Não posso mais viver mentindo. Te amo. Para os investigadores, ficava claro que Carlos havia descoberto a traição no pior momento possível, justamente no dia em que completava 10 anos de casamento. Mas permanecia o mistério. O que exatamente aconteceu naquela tarde de agosto no sítio isolado de Ijaci? A descoberta dos documentos no sítio reacendeu a investigação, mas também trouxe mais perguntas do que respostas. Em abril de 2021, o delegado Jorge Mendes decidiu reconvocar Fábio Lemos para um novo depoimento. 8 anos haviam se passado desde sua última declaração à polícia, e agora havia evidências concretas do relacionamento com Helena. Fábio chegou na delegacia visivelmente abalado. Relembra o delegado. Estava mais magro, cabelos grisalhos, olhar cansado. Quando mostrei a fotografia e a carta, ele desabou na cadeira e ficou em silêncio por longos minutos. O depoimento que se seguiu revelou uma versão dos fatos que ninguém havia considerado antes. Segundo Fábio, a relação com Helena havia começado durante uma crise no casamento dela com Carlos, em 2009. Ela estava sofrendo muito. Carlos trabalhava demais, quase não conversava com ela em casa. Eu só ofereci um ombro amigo, mas acabamos nos apaixonando. Os encontros secretos duraram 2 anos. Hotéis em cidades vizinhas, fins de semana em Poços de Caldas, quando Carlos acreditava que Fábio estava viajando a trabalho e Helena visitando a irmã. Sabíamos que estava errado, mas não conseguíamos parar. Helena dizia que ia se separar, mas sempre adiava a conversa. Na semana anterior ao aniversário de casamento, Helena tomou uma decisão definitiva.
Ela disse que não aguentava mais viver mentindo, que ia contar tudo para Carlos depois da festa de 10 anos. Eu implorei para ela esperar mais um pouco, mas ela estava determinada. Na tarde de 12 de agosto, Fábio recebeu uma ligação desesperada de Helena. Carlos tinha chegado ao sítio mais cedo e encontrado as cartas de amor que ela estava escondendo. Ela estava apavorada, dizendo que ele tinha surpreendido e descoberto tudo. O que aconteceu a seguir, segundo Fábio, foi uma sequência trágica de decisões impulsivas. Helena me implorou para ir até lá. Disse que Carlos estava descontrolado, quebrando coisas, gritando, que tinha medo do que ele pudesse fazer. Fábio pegou o carro e dirigiu até Ijaci, chegando ao sítio por volta das 4 da tarde. Quando cheguei, Carlos estava sentado na varanda, parecendo devastado. Helena chorava na cozinha. Tentei conversar com ele, explicar que não era culpa dele, que essas coisas acontecem, mas ele estava em choque total. Foi durante essa conversa que a situação se complicou irreversivelmente. Carlos perguntou quanto tempo durava nosso relacionamento. Quando eu disse 2 anos, ele explodiu. Disse que tínhamos destruído 10 anos de casamento dele, que éramos 2 mentirosos, que não merecia aquilo. Fábio pausa o depoimento, respirando fundo. Foi aí que ele fez uma pergunta que me assombra até hoje. Vocês planejaram isso desde o começo? Eu fui só um idiota que vocês enganaram? A resposta de Helena foi fatal para a situação. Ela perdeu a paciência e gritou que sim, que ela nunca tinha amado Carlos de verdade, que só casou com ele porque era seguro, mas que eu era o amor da vida dela. Fábio balança a cabeça. Foram as palavras mais cruéis que alguém pode dizer para um marido traído. Carlos saiu correndo da casa em direção ao riacho. Helena e Fábio o seguiram, tentando acalmá-lo. Ele gritava coisas horríveis, dizia que ia se matar, que a vida dele não fazia sentido. Helena tentou abraçá-lo e ele a empurrou com força. Ela caiu e bateu a cabeça numa pedra. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos ficou paralisado quando viu Helena desmaiada, sangrando. Eu corri para ajudá-la, mas quando a virei, percebi que ela não estava respirando. Fábio cobre o rosto com as mãos. Carlos começou a gritar que tinha matado a mulher dele, que era um assassino. Entrou em pânico total. Foi Fábio quem tomou as decisões seguintes, decisões que ele carrega como um peso até hoje. Convenci Carlos de que ninguém ia acreditar que foi um acidente, que ele seria preso por homicídio, que a vida dele acabaria na cadeia. Ofereci ajudá-lo a assumir, começar uma vida nova em outro lugar, usando o carro de Fábio, um Corsa escuro que explicaria a carta anônima enviada ao jornal. Eles transportaram o corpo de Helena para um local que Fábio se recusa a revelar. Ela merecia um enterro digno,
Mas naquele momento estávamos desesperados. Carlos estava em estado de choque, repetindo que tinha matado a mulher que amava. Depois de se desfazerem do corpo, Fábio levou Carlos até a rodoviária de Varginha, onde ele pegou um ônibus para São Paulo com documentos falsos, que Fábio conseguiu através de conhecidos duvidosos. A última coisa que Carlos me disse foi: "Cuida da memória dela." Não deixa ninguém saber que ela morreu odiando o próprio marido. Fábio volta ao sítio sozinho, arruma a cena para parecer que ambos desapareceram juntos, quebra o próprio relógio de Carlos no riacho para confundir a investigação. Inventei a história de que os vi em vida pela última vez na quinta-feira. Menti para todo mundo por 10 anos. Carreguei o peso de saber que Helena estava morta e Carlos estava vivo, fugindo de uma tragédia que destruiu toda a sua vida. O delegado Mendes faz uma última pergunta. Por que decidiu contar a verdade agora? Fábio olha pela janela da delegacia, observando o movimento da cidade que conhece desde criança. Porque 10 anos vivendo com essa mentira me mataram por dentro. E porque sei que Carlos está morto também, recebi uma carta dele há 3 anos, de Ribeirão Preto. Dizia que tinha câncer, que não ia durar muito, e me pedia perdão por ter estragado a vida de todo mundo. A confissão de Fábio foi verificada pelos investigadores. Registros hospitalares confirmaram a morte de um homem identificado como João Silva, nome falso usado por Carlos em Ribeirão Preto, em 2018, vítima de câncer no pâncreas. As impressões digitais do corpo correspondiam às de Carlos Matos. Quanto ao corpo de Helena, Fábio finalmente revelou o local onde foi enterrado, uma área de reflorestamento de eucalipto em Ijaci, a 15 quilômetros do sítio. Os restos mortais foram encontrados e entregues à família para um enterro adequado, 9 anos depois da morte. Fábio foi condenado a 12 anos de prisão por ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Durante o julgamento, chorou ao pedir perdão à família de Helena. Sei que não posso voltar no tempo e fazer diferente, mas quero que todos saibam que Helena era uma pessoa boa, que só queria ser feliz, e que Carlos não era um assassino. Foi apenas um homem que teve o coração partido no pior momento possível. Hoje, 10 anos depois da tragédia, Lavras ainda discute o caso. Alguns defendem que Carlos foi vítima das circunstâncias. Outros acreditam que Fábio inventou a versão para se livrar de uma acusação mais grave. O que permanece certo é que 3 vidas foram destruídas naquela tarde de agosto de 2011, no sítio silencioso de Ijaci, e que às vezes as verdades mais dolorosas só vêm à tona quando alguém finalmente encontra coragem para quebrar o silêncio, mesmo que seja tarde demais para mudar qualquer coisa.
Como disse Dona Célia, da padaria, no dia em que Fábio foi condenado. O que mais dói não é saber que eles morreram. É saber que morreram acreditando que eram pessoas ruins, quando no fundo eram só pessoas perdidas que tomaram decisões erradas no momento errado.